CPAD-FM 96,1 CPAD-FM diferente de todas, igual a você. CPAD diferente de todas, igual a você. CPAD-FM. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está entrando no ar, na sua CPAD-FM, programa Ó Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus. Apresentação, Robson Cardoso. Boa noite, amados irmãos e ouvintes. Estamos hoje novamente aqui com o programa Ó Senhor Jesus. Queremos saudar todos os irmãos, todos os ouvintes que estão sintonizados na FM 96.1 e vamos começar o programa já com a oração. Estamos aqui também com o irmão Erivan, nos ajudando aqui a dar prosseguimento ao programa. Amém? No programa Ó Senhor Jesus, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nessa noite, invocando o Teu nome, te agradecendo por mais um dia tão difícil, cansativo, mas estamos aqui hoje à noite para louvar o Teu nome, levar as pessoas a invocar o Teu nome também e depender de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando a gente invoca esse nome, amados irmãos e ouvintes, nós conseguimos ter comunhão com o Senhor, isso que nós precisamos. Ó, muito obrigado, Senhor, por essa noite, estar aqui vivo. Obrigado pelos livramentos daqueles que eu não vi. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco nessa noite. Acampe teus anjos nos lares dos irmãos, dos ouvintes. Abra a mente de cada um deles para que receba essa mensagem maravilhosa que o Senhor tem nos dado todos os dias e hoje, especialmente, uma mensagem muito rica, muito profunda. Amém? Pois bem, amados irmãos, gostaria também de mandar abraços, né? Isso faz parte do nosso script do programa. Gostaria de mandar um abraço para a amada Maria Mâncio, que está lá em Cabedelo, o Roberto também lá do Fórum, aqui de João Pessoa, Demétrio, lá no Valentina, com a esposa Jaciara, os irmãos também João do Poço, o Fernando Maia, a dona Deodília, o Adriano, que também está lá em Cabedelo, a minha irmã Wanda Elizabeth, meu sobrinho Duval Neto, o irmão Carlinhos, né? Gostaria que os amados irmãos e ouvintes estejam todos sintonizados, invocando o nome do Senhor. E também gostaria de avisar aqui o telefone da CPAD, que é o 3241-2864 e o 3222-4700. E gostaria de avisar também, amados irmãos e ouvintes, que depois do louvor e da mensagem que vem em seguida, que a mensagem hoje, o tema é comer do fruto da árvore da vida para reinar. Aí então o telefone será liberado para os amados irmãos e ouvintes compartilhar a palavra e complementar a mensagem a fim de enriquecer o tema de hoje. Pois bem, amados irmãos, também mandar um abraço para minha esposa Verônica, minha filha Maiara e Larissa. E vamos ouvir agora
o louvor e depois retornaremos com a mensagem: comer do fruto da árvore da vida para reinar. Pois bem, vamos ouvir agora o hino O Mundo que Há de Vir. Amém? Desfrute desse hino para poder entender a mensagem de hoje. Amém? Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus. Deus ao me criar tinha em vista plano eterno que concebeu. O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. O teu nome invoco, ó Senhor, para não viver alheio a ti. Tenho pouca força e vigor, mesmo assim anseio te seguir. Vou renunciar o meu querer e aos teus desejos me render, para apressar a tua volta com fervor. Não quero mais ter esperança, nem criar raízes aqui, mas antes ter perseverança para o mundo que há de vir. Homens, busca o Senhor, que estejam hoje ao seu dispor, para seu querer executar tudo que em seu coração está, e para os tais toda autoridade entregar. Homens, busca o Senhor, que estejam hoje ao seu dispor, para seu querer executar tudo que em seu coração está, e para os tais toda autoridade entregar. Não confiasse a anjos, ó Senhor, governar o mundo que é de vir. Ó, me deste honra superior, conduzir pessoas para ti. Contigo sempre anelo ser, e ao teu encargo obedecer, para apressar a tua volta com fervor. O Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. Você está ouvindo o programa Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pois bem, amados irmãos, estamos aqui novamente, invocando o nome do Senhor Jesus. Que hino maravilhoso, né? Vamos desfrutar desse hino. E também chamar a atenção que o telefone vai ficar aberto depois da liberação da mensagem. É o 3241, o 2864 e o 3222 4700. Pois bem, amados irmãos, a mensagem de hoje é muito rica, muito profunda
E eu gostaria que os amados irmãos e ouvintes prestassem bem atenção desse desfrutar dessa mensagem. Depois retornaremos, vai ter o apoio cultural e depois entramos logo com a mensagem. Amém? Rocha Segurança Eletrônica, alarmes, câmeras, cerca elétrica, monitoramento 24 horas, terceirização de serviços. Fique de olho no seu patrimônio de qualquer lugar que você esteja. Um investimento mínimo que garante segurança e comodidade. Avenida Sinésio Guimarães, número 375 Torre. Telefone 3221-0918 ou acesse o site www.arrochasegurança.com.br. Você está ouvindo o programa Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Ouça agora a palavra de Deus. Amém, amados irmãos e ouvintes. A mensagem hoje é comer do fruto da árvore da vida para reinar. Pois bem, amados irmãos, vamos começar a desfrutar dessa mensagem que é muito rica para mim e para vocês, amados irmãos e ouvintes. De acordo com Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 7, que vamos ler, diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Pois bem, amados irmãos, o mundo vindouro, que diz respeito ao reino milenar, a ser estabelecido por Cristo, aleluia, meus irmãos, será entregue aos homens e não a anjos. Vou fazer uma pergunta. E qual deve ser, então, a condição do homem, amados irmãos, para assumir tal responsabilidade? Hein, amados irmãos e ouvintes? Conforme o livro de Gênesis, após ter criado o homem, Deus o havia incumbido de representá-lo e exercer sua autoridade. Vamos lá, amados irmãos, passear aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, que diz aqui, ó: Também disse Jesus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Pois bem, amados irmãos, para tanto, amados irmãos,
Deus providenciou uma esfera, o Jardim do Éden, onde o homem podia ter tudo o que era necessário para cumprir o propósito para o qual fora criado. Amém, amados irmãos e ouvintes? Depois de ter sido formado, o homem foi posto ali no jardim, a fim de se alimentar do fruto da árvore da vida, e então receber a vida de Deus para cumprir seu propósito. Pois bem, amados irmãos, sujeitar e dominar a terra, né? Gênesis, vamos lá de novo, amados irmãos. Vamos para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e o 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, amados irmãos, quando falamos de árvores, sempre imaginemos um tronco com raiz, não é verdade, amados irmãos? Muitos ramos, né? Não é verdade? E folhas. A árvore da vida, porém, é como uma videira, amados irmãos. Olha que coisa maravilhosa, amados irmãos. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Lá para o capítulo, o livro de João, o capítulo 14 e o versículo 6, que diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, preste atenção, amados irmãos e ouvintes, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito forte e claro, amados irmãos e ouvintes. E no capítulo 15, versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Coisa maravilhosa, amados irmãos. Ó Senhor Jesus, vamos invocar o Senhor Jesus para que consigamos entender e receber a palavra no Espírito, amados irmãos. Em Apocalipse também, lá no último livro, capítulo 22, versículo 2, que diz aqui, ó: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Aleluia, amados irmãos, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Amados irmãos, quem são esses povos? São as ovelhas, somos nós hoje, amados irmãos. Pois bem, amados irmãos e ouvintes, essa árvore é diferente das demais. Não é verdade, amados irmãos? Pois seus frutos são acessíveis. Amados irmãos, em Ezequiel, capítulo 17, versículo 6, lemos: ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia e os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Pois bem, amados irmãos, essa videira diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Aleluia, amados irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que esse programa chama Ó Senhor Jesus. É o tempo todo, amados irmãos e ouvintes.
de pouca altura, no entanto, acessível a todos. Essa videira, amados irmãos, é o próprio Senhor Jesus, de pouca altura, acessível a todos. Amém? Não há necessidade, amados irmãos, de pagar um alto preço para comer do fruto da árvore da vida. Assim como foi com o Senhor Jesus, em João 15, né, o Senhor diz, que acabamos de ler, vamos repetir, eu sou a videira verdadeira. Olha, amados irmãos e ouvintes, que coisa maravilhosa. Essa videira é o Senhor Jesus, de pouca altura, acessível a todos nós. Para comer dos frutos dessa videira, amados irmãos, basta o quê? Abrir a boca e comer, clamando ao Senhor Jesus. Como é que os irmãos já sabem, né, amados irmãos e ouvintes? Como é, amados irmãos e ouvintes? Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 2. Vamos ler aqui, amados irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto. Vamos substituir agora, amados irmãos. A igreja de Deus que está em João Pessoa, amados irmãos e ouvintes. A igreja de Deus que está em Cabedelo, amados irmãos e ouvintes. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que têm todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pois bem, amados irmãos, como é que é, amados irmãos? Oh, Senhor Jesus, é a igreja que está aqui, amados irmãos. Precisamos invocar esse nome, clamando para comer, mas precisamos abrir a boca para comer. Amados irmãos, está amarrada a árvore da vida para ser transformado. Em Apocalipse, amados irmãos, o apóstolo João chora diante de um livro que estava selado, o qual ninguém podia abrir, pois não havia, amados irmãos, alguém digno para tanto. Todavia, amados irmãos, o anjo animou, dizendo que o leão da tribo de Judá poderia abrir esse livro. Amém, amados irmãos? Esse leão, amados irmãos, sem dúvida, representa, ó Senhor Jesus. Ó, amados irmãos e ouvintes. Em Gênesis 49, capítulo 49, versículo 9 e 10, e diz: Judá é o leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurvar-se e deitar-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele vão obedecer todos os povos. Amados irmãos, Siló representa aqui o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, reinando no mundo vindouro. Senhor Jesus, todavia, Ele não quer reinar sozinho, amados irmãos e ouvintes. O Senhor contará com o auxílio dos cristãos maduros que estiverem cheios de vida de Deus. Amém, amados irmãos? Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Vou fazer uma pergunta. Qual a relação entre a vinda de Siló, o leão da tribo de Judá, e a árvore da vida, hein, amados irmãos e ouvintes? Em Gênesis 49, que acabamos de ler, temos ainda a menção de um jumento que precisa ser amarrado à videira a fim de ser transformado. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e os filhos da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho
e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Amados irmãos, esse jumento diz respeito à nossa natureza rebelde e independente, amados irmãos e ouvintes. Amados irmãos, principalmente falando, se queremos reinar com o Senhor Jesus, como um leãozinho, devemos ter nossa natureza transformada de jumento em leão, amados irmãos. E vamos conseguir quando, amados irmãos, negar a vida dessa alma. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Pois bem, amados irmãos, o resultado de ser transformado pela vida é reinar com o Senhor Jesus. Esse é o prêmio, amados irmãos. E para ilustrar como o nosso ser natural é teimoso e difícil de ser mudado, há a história de Balaão no Antigo Testamento. Certa vez, amados irmãos, Balaque, rei dos Moabitas, enviou mensageiro a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deus, porém, amados irmãos, lhe disse: não irás com ele e nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amados irmãos, a princípio, Balaão recusou a oferta do rei de Moabe, mas por amar o prêmio da injustiça e por causa da sua ganância, desobedeceu a Deus, amados irmãos. E no dia seguinte, levantando-se de manhã, aparelhou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Amados irmãos, a ira de Deus se acendeu contra Balaão, a quem foi enviado o anjo do Senhor com uma espada para se lhe opor. Amados irmãos, o texto bíblico revela que o caráter de Balaão era como um de jumento, idêntico aos que ele montava. Oh, Senhor Jesus, essa história, amados irmãos, revela um pouco do caráter de um jumento. O Senhor mesmo, conhecendo nossa natureza e sabendo que ela é teimosa como a de um jumento, ainda espera contar conosco. Aleluia, amados irmãos. O Senhor espera contar conosco. Amém? Afinal, foi em um jumentinho que ele entrou de forma triunfal em Jerusalém. Amados irmãos, está lá em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao versículo 7. Como um jumentinho, amados irmãos, devemos nos alimentar do fruto da árvore da vida, a fim de que, amados irmãos, quando o Senhor for entrar em seu reino, Ele nos chame para entrar com Ele. Aleluia, amados irmãos. Que coisa maravilhosa. Precisamos depender do Senhor, invocar esse nome para que a gente seja restaurado, seja santificado e seja negado essa vida da alma que é tão forte em nós para poder a gente entrar nesse reino. Amém? Vamos ouvir agora um hino e depois retornaremos com o apoio cultural. Leva-se ao rio e depois vamos liberar o telefone para que os amados irmãos possam compartilhar essa mensagem rica e profunda para todos nós. Amém? Esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos,
e dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo é maravilhoso para mim demais. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama um mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Se é certo que me cobrirão trevas tão fortes, e a luz ao meu redor fizesse noite, de te me esconder como vou poder? Pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Rei. Ó, formaste-me de modo tão maravilhoso, e no livro teu estão meus dias todos, cada um ali antes de existir. Incontáveis pensamentos teus, tão preciosos, muitos para mim. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. Sonda e prova com tua unção.
Giltec Refrigeração. Refrigeração, forno industrial, bebedouro, ar-condicionado, geladeira e máquina de lavar. Giltec Refrigeração. Serviço especializado em todas as marcas pela fábrica. Giltec Refrigeração. Telefones 3223-2510 e 8741-1308. Rádio CPAD. Você está ouvindo o programa Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hora certa. Em João Pessoa são 20h36. Oh, que alegria, quão rico. Pois bem, amados irmãos, o telefone já está liberado, é o 3241-2864 e o 3222-4700. Pois bem, amados irmãos, invocar seu nome, já tem? Pode liberar, Erivan. Amém? Amém. Pode falar, irmão. É Fernando Maia, né? Amém, Fernando Maia. Pode falar, amado. Uma palavra de apoio, né? A palavra do Senhor está sendo pregada, divulgada para nosso alimento, para nossa edificação, não é, Rob? É verdade, amém. Nós nos alimentamos dessa palavra viva que nos liberta de todos os males, É né? verdade. A árvore da vida, comendo o fruto da árvore da vida, Amém. da videira verdadeira que é Jesus. Amém. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não é? Por isso eu queria citar para compartilhar com os irmãos um versículo da Bíblia que, em apoio à sua palavra maravilhosa, abençoadora para todas as nossas vidas, que está em Mateus, diz assim: muitos me dirão, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai que está nos céus. É verdade que nós temos de vivenciar a existência poderosa de Deus nas nossas vidas, do Espírito Santo que nos alimenta com palavras desse porte. Amém. Que é a palavra genuína de Deus. Amém. Amém. E possamos dizer, ó Senhor Jesus, Amém. vem sobre nós. Amém. E a palavra de Deus também nos diz, Robson, e você sabe muito bem, sem mim nada podereis fazer, não é, Robson? É verdade. É maravilhosa. Eu exorto que o irmão Robson continue firme, como jovem, com toda a força, meio cansado no dia a dia, mas valentemente levando, pregando, divulgando, exortando essa oportunidade em vida que temos de dizer, ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém, irmão. Um abraço, amado irmão. Tem mais? Não. Pois bem, amados irmãos, invocar seu nome, amados irmãos, o nosso ego é restringido. Ó Senhor Jesus. E o Senhor pode nos governar, amados irmãos. Todos nós, amados irmãos, devemos aprender a exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por meio do qual Deus nos governa através da consciência, comunhão e intuição. Tem mais uma ligação, amado irmão. Pode falar? Boa noite, amado irmão. Amém, amado. Pode falar, amado. Deus é o nosso Senhor. Amém. Eu louvo ao Senhor por essa palavra, né? Essa palavra tão rica que só vem nos encorajar e cada vez mais buscar esse Senhor maravilhoso. E para complementar a mensagem, eu só queria citar aqui João, capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o meu desejo é que todos os irmãos e amados ouvintes estejam ligados realmente a essa videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos supre, aquele que nos guarda, aquele que é a nossa verdadeira alegria.
Amém, irmãos. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, aleluia. Pois bem, amados irmãos, tudo que necessitamos para crescer em vida está no Espírito da realidade. Ó Senhor Jesus. Pois bem, amados irmãos, vamos ouvir mais um hino e depois retornaremos. O hino se chama Resgatados. Amém? Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. E alegria terão, tristeza, gemidos fugirão. Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. E alegria terão, tristeza, gemidos fugirão. Assim voltaremos resgatados do Senhor. A Sião virão cantando, perpétua alegria a todos coroará. Perpétua alegria a todos coroará. Perpétua alegria a todos coroará. Perpétua alegria. Daqui a pouco a gente volta. CPAD 96. Vamos CPAD. Música e música. CPAD FM. De bairro em bairro. É do CPAD. Você está ouvindo o programa Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, hora certa. Em João Pessoa são 20h44. Pois bem, amados irmãos, o telefone está liberado, né? Mais um ouvinte. Amém? Amém. Pode falar, amado. Eu queria um hino, também pedi oração, né? Como é o nome da irmã? Rubiane. Rosiane, né? Isso, Rubiane. Rubiane, né? Isso. Tá bom, amada. Mais alguma coisa, amada? Eu peço oração para todos aí, né, que estão ouvindo e que Deus opere milagre na vida de quem está esperando no hospital ou nos presídios, né? Amém. Hã? E que Deus faça uma obra nessa rádio, né, que sempre continue. E está sendo de muitas bênçãos para a pessoa, né, que está
ouvindo, todos ouvintes. Ah, tá bom, amada. Pois bem, amados irmãos, precisamos experimentar, amados irmãos, este Cristo mais profundo. Como, amados irmãos, vamos exercitar? Oh, Senhor Jesus, um Cristo no lugar secreto, amados irmãos, aqui dentro de nós. Oh, Senhor Jesus, um Cristo nas regiões celestiais. Tem mais um ouvinte, irmã? Boa noite, amado irmão, irmã. Alô? Amém. Pode falar. Robson. Amém. Maria Manso. Ela mesmo. Essa voz é inconfundível, amada. Pois bem, amada. Pode falar, amada. Eu fico tão alegre, tão feliz que eu escutei a voz do irmão Maia. Ô, coisa boa. Amém. E Deus continue abençoando a sua família, Deus, cada dia mais. Amém. Eu falei com o irmão Carlinhos, eu disse, irmão Carlinhos, às vezes aí, ficou lendo, às vezes não dá nem pra chegar lá, brincar, tem muita gente ligando, é um programa muito pouquinho. O tempo é muito curto, o tempo é muito corrido, né, amada? É. Pois é. Aí, eu digo, mas sempre eu dou uma ligadinha. Pois bem, amada. E eu disse, eu escuto todas as quartas-feiras, eu escuto. Amém, amém. Pode mandar um alô pra mim, apareceu. Amém. Quarta-feira, eu não ligo. Tá bom, irmã? Não ligar pra lá, porque eu vai estar ligado aqui. Tá certo, amada. Pois bem, amada irmã, Maria Manso, a amada irmã preciosa, abençoada, lá em Cabedelo, viu, irmã? Pois bem, amados irmãos, podemos experimentar esse Cristo como nossa comida, amados irmãos. Não tem outra saída. Mas esse desfrute é apenas, amados irmãos, no lugar santo. E tudo que experimentamos é imediatamente conhecido, né, pelas pessoas. As pessoas vão conseguir visualizar isso, amados irmãos. É lindo, maravilhoso invocar esse nome, né? Não tenha vergonha, não fale em qualquer lugar, abra a boca para poder desfrutar desse Cristo e reinar com Ele. Pois bem, amados irmãos, estamos já no finalzinho do programa. Gostaria de lembrar os amados irmãos e ouvintes que na próxima quarta-feira, né, o programa estará aqui novamente, se o Senhor permitir, com minha presença, né, invocando esse nome, e ó Senhor Jesus. Então vamos concluir o programa com a oração, abençoando os irmãos e ensinando a invocar esse nome. O encargo do programa é invocar o nome do Senhor. Amém? Pois bem, amados irmãos, vamos concluir, vamos orar, vamos fechar os olhos, amados irmãos e ouvintes, agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade única, né? Pois bem, amados irmãos, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Visita cada irmão, cada ouvinte, Senhor. Oh, Senhor Jesus, também a Rubiane, visita a família dessa amada, abençoa, Senhor, restaura toda a situação. Oh, Senhor Jesus, abençoa essa família e todos que estão precisando da Tua graça. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui invocando o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, aí essa energia vem e fortalece. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite e essa oportunidade de falar em Teu nome para essa cidade e essa cidade circunvizinha sobre a árvore da vida. Precisamos restaurar, comer dessa árvore da vida, para poder a gente governar com o Senhor Jesus o mundo que há de vir. Amém? Boa noite, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira às 20 horas. Um abraço a todos e Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Oh, que alegria, quão rico Cristo é, dentro em mim agora Ele está.
final de mais um programa Ó Senhor Jesus. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, no mesmo horário. CPAD FM 96,1 CPAD FM, diferente de todas, igual a você. CPAD, diferente de todas, igual a você. CPAD FM. Lá vem Davi, glorificando ao Senhor, vem dançando e cantando a Ele louvor, pois a arca voltou para Jerusalém. Mas a mulher da janela assistindo a Davi criticou, e por causa das vestes a ele falou: como pode um rei entre o povo dançar? Davi lhe respondeu: na presença de Deus não me sinto um rei. Na verdade que eu sou é um simples ninguém, que nasceu pra servir e pra glorificar. Se eu não glorificar, pra que foi que eu nasci? Se eu não adorar, não há vida em mim. Quem quiser criticar, que critique, eu não ligo, não tô nem aí. Na verdade o que eu quero é a presença de Deus, porque Ele é o oleiro e o vaso sou eu. Não existe limites pra um adorador adorar a seu Deus. Irmão, quem é você dentro do arraial? Será que é um Davi? Ou será que é Mical? A Davi Deus exalta e faz prosperar. A Mical deixa estéreo só para provar que com Deus não se brinca. Irmão, dá licença que eu vou adorar. Se eu não glorificar, pra que foi que eu nasci? Se eu não adorar, não há vida em mim. Quem quiser criticar, me critique, eu não ligo, não tô nem aí. Na verdade o que eu quero é a presença de Deus, porque Ele é o oleiro e o vaso sou eu. Não existe limites pra um adorador adorar ao seu Deus. Irmão, quem é você dentro do arraial? Será que é um Davi? Ou será que é Mical? A Davi Deus exalta e faz prosperar. A Mical deixa estéreo só para provar que com Deus não se brinca. Irmão, dá licença que eu vou adorar. Glorifica, glorifica, seja crente Davi, porque hoje aqui o altar vai